Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes e criamos uma tier list do elenco atual do São Paulo. E aqui vamos definir juntos qual será o futuro desses jogadores do atual elenco do Tricolor. Se fica, se sai, se renova ou não, moeda de troca. Vambora, vamos resenhar juntos aí? Sobe o likezão, se inscreva no canal e vamos que vamos. Começando aqui então, ó. Primeiramente, só para trazer para vocês, quem fica para 2026, já separamos ali que está em verdinho, quem a gente pode vender na próxima janela, quem pode ser uma moeda de troca, fim de ciclo ou saída já definitiva e não renova, no caso, os jogadores que estão aí para acabar o contrato, tá? Então vamos embora aí, sobe o likezão se você ainda não subiu e vamos começar aqui, rapaziada, vamos pegando já da esquerda para a direita aqui os jogadores. Começando com o Alan Franco, o nosso zagueirão aí, que é o xerife, para mim, nos últimos anos, tirando essa temporada, os últimos dois ele foi muito regular, essa ele caiu um pouquinho, mas é um jogador que eu ainda boto uma fé, o Alan Franco. Então, para mim, o Alan Franco fica para 2026. Vai comentando aqui se você concorda ou não comigo, vai deixando a sua opinião. Eu vou tentar, rapaziada, ser o mais sincero possível, até na colocação da nossa realidade atual do São Paulo hoje, tá? Então pode ser aqui, eu não vou pensar muito como torcedor, digamos assim, fechou? Combinado? Mas eu quero sua participação aqui, tá? Eu vou comentar mais de acordo, visando a realidade atual do São Paulo. Para mim, o Alan Franco, ele continua no São Paulo para 2026. Cara, o Alisson, o próximo aqui, para mim é fim de ciclo. Para mim, o tempo que ele ficou aqui já foi o suficiente. Chegou junto com o Rafinha depois que caíram lá com o Grêmio. Foi importante até certo ponto. Com o Dorival ali foi bem. O Dorival reencontrou ele ali, um novo sistema de jogo e tal, uma nova função. Foi importante. Eu acho que o Alisson, ele já deu o que tinha que dar. Na questão até de tempo de São Paulo, na minha visão, tá? Para aquele momento que quando o Grêmio caiu, o São Paulo precisava de algumas peças baratas e tal no mercado, naquele momento ele foi útil. Hoje, para mim, não é mais, tá? O próximo aqui, rapaziada, a imagem é o André Silva, esse daqui, né? O André Silva, nem tinha reparado muito. O André Silva, para mim, fica muito por conta da lesão que ele teve nesse ano e tal, né? Fez falta. Foi até um dos artilheiros, ou ainda é, do São Paulo atualmente, né? A temporada. E para mim, ele se recuperando da lesão, eu acho que eu ficaria assim com o André Silva, tá? O Arboleda. O Arboleda para mim que é outro que já é fim de ciclo, rapaziada. Fim de ciclo total, já estourando, 8 anos do São Paulo. Eu acho que já deu o que tinha que dar. É fim de ciclo e saída. Tentar arrumar um rumo para ele aí. Não sei se seria possível vender ou ser uma moeda de troca, mas poderia encaixar também uma das duas caso apareça algum clube, mas eu vou deixar ele no fim de ciclo porque para mim foi importante até onde o São Paulo precisou dele e tal. Eu acho que é mais um que já está na hora de puxar o barco na minha visão, tá? O próximo aqui eu acho que é o Bobadilha, né? Tá um pouquinho pequeno. Algumas imagens eu troquei, vai até repetir, mas acho que é o Bobadilha aqui. O Bobadilha, cara, olha, oscila muito, né? Oscila muito. O que eu faria? É um jogador que tem mercado, é sempre convocado para a seleção do Paraguai. Eu tentaria vender para ter uma grana e talvez repor a saída dele com um jogador melhor. Eu faria mais ou menos isso, tá? O Bobadilha. Se eu não me engano, é Bobadilha. Acho que é Bobadilha nessa imagem aí, tá? Então, Bobadilha, pra mim, eu venderia. Minha opinião, eu venderia o Bobadilha. O próximo aqui é o Caleri, né, mano? Pô, o Caleri, pra mim também, o ciclo já tá meio que chegando no fim. Teve lesão aí de joelho. A gente não sabe como que ele vem, né? Como que vai ser. Cara, é uma incógnita a situação do Caleri, né? Mas fez muita falta também nesse ano no São Paulo, pela questão aí do elenco, né? Que não teve centroavante e tal. Vem de 2 anos ruins. Cara, é porque quando o jogador se machuca, a gente fica até meio que balançado, ainda mais uma situação de joelho, né?
Mas o Caleri, cara, putz. Aí vocês me pegaram agora, hein, rapaziada. Mas eu vou. Eu não sei se tem mercado, nem moeda de troca. Eu não sei também se é o fim de ciclo do Caleri. Eu acho que daria para manter ele, já tá quase se recuperando e tal. Eu acho que mais um ano, que é o último dele no São Paulo, né? Eu pagaria para ver, mano. Mais um ano do Caleri no São Paulo. Eu pagaria para ver. Deixaria ele no elenco do São Paulo para 2026. Eu pagaria para ver. Mais um ano do Caleri. Eu vou pular esse aqui que eu tô em dúvida quem é. Mas eu vou. Eu acho que é o Negruti, não sei. Mas eu tinha colocado uma outra foto do Negruti aqui. Depois a gente tenta ver aqui. É que eu já aproveitei um que já estava pronto, né? E quis trazer aqui já para vocês rapidinho o vídeo. O próximo aqui é o Dineno. Para mim, não renova. O contrato dele já se encerra no final da temporada. Não tem por que continuar no elenco. Não tem por que renovar. Não tem nenhum sentido. O jogador também nem vai jogar mais esse ano. Voltou a sentir um problema aí. Parece que é de joelho, né? Lesão muscular. Nem lembro agora o que aconteceu com o Dineno. Mas é um cara que chegou assim. Em cima da hora, o São Paulo sem muito planejamento, né? Então, para mim, não renova, vai embora do São Paulo. O Enzo Dias, para mim, cometeu aí uns 5 pênaltis na temporada, se eu não me engano, né? Ou durante. Na temporada, né? Ele chegou esse ano, o Enzo Dias, né? Cometeu 5 pênaltis bobos, cara, mas no geral, assim, eu acho que ele entregou bem dentro da nossa realidade hoje. O Wellington saiu e para mim não deixou saudades, né? E o Enzo Dias, para mim, ele pegou até o lugar do Wendel, né? Que estava sendo cotado para ser o titular do São Paulo. O Wendel também na questão física não jogou e tal. E o Enzo Dias superou tudo isso. Eu ficaria com o Enzo Dias para a próxima temporada, sim. O próximo aqui é o Ferrarese. Cara, é porque a gente tem o Sabino no elenco, né, cara? Por ter o Sabino no elenco, rapaziada, aí certamente eu faria algum tipo de negócio com o Sabino. Eu manteria, sim, o Ferrarese para a próxima temporada. É um zagueiro que eu gosto. É um jogador que sempre quando vê um treinador, ele às vezes mostra bons jogos, que até merece uma sequência, mas acaba que não tem uma certa sequência. Sempre é ele que sai do time, ali da zaga, né? Mas eu manteria ele sim no elenco do São Paulo. O próximo é o Ferreirinha, né, cara? Pô, o Ferreirinha custou aí ao São Paulo praticamente aí 20 milhões de reais. É um jogador que tem mais oscilações do que uma sequência positiva. Esse ano até que vem conseguindo fazer alguns gols, tem 8 na temporada, né? Cara, eu não chego a enquadrar o Ferreirinha como fim de ciclo, tá? Mas, puta, mano, é que dentro da nossa realidade, eu não sou muito fã do Ferreirinha. Eu não sou muito fã, cara. Pra mim, ele não é jogador pra ser titular. Eu acho que pra compor banco de reservas, ok. É um bom reserva, pra mim, na minha visão, o Ferreirinha. Mas ele nunca que vale 20 milhões, tá? Então é bom a gente pontuar isso. Mas olhando um pouco a nossa realidade, para ser um reserva, eu acho que ele é útil, tá? Sem falar a questão de valores, tá, rapaziada? A gente tá falando mais aqui, claro que a gente tá tentando pontuar algumas coisas, mas olhando mais a nossa realidade atual aí, tá? Sei lá, eu acho que eu manteria assim o Feirinha para 26. Tá? Visando a nossa realidade atual. Vamos lá, o próximo aqui, se eu não me engano, é o Rian Francisco, né? Rian Francisco, cara, manteria, fica assim, com certeza, para 2026 o Rian Francisco. Apostamos muito nele, infelizmente não deve pegar o Paulista, né? Mas é um jogador que a gente acredita aí ainda e que vai dar alegrias pra gente. O próximo é o Cedric, né? Pô, contrato de 3 anos, não faria isso. O São Paulo, para mim, foi bobo de fazer esse contrato longo com o jogador. Não tem como vender o Cedric, dificilmente alguém vai comprá-lo. Para ser moeda de troca também difícil. A renovação não enquadra porque ele tem contrato. Fim de ciclo também não tem como enquadrar muito ali. Cara, eu acho que dentro da nossa realidade atual, o Cedric, ele até encaixa como uma peça ali no elenco, tá? Olhando a nossa realidade, não tem como o São Paulo vender, se desfazer de todo mundo,
Tem gente que fala, pô, é só abaixar o salário, renegociar, não dá, isso não existe no futebol, cara, não existe. Cara, mas enquadrando em tudo aqui, porque assim, não tem como vender, ele não vai ser moeda de troca, né? Se aparecesse algo, beleza, mas não é o caso. Eu manteria, mano. O Cedric eu manteria até em certo ponto. Ele até entregou e tal, oscilou bastante, alguns cruzamentos ali horríveis, mas em alguns momentos davam um sinal de vida, né? Mas isso, né, cara? É difícil, né, rapaz? Mas eu manteria o Cedric, cara. Eu manteria. Aqui o goleiro João Pedro, né, mano? João Pedro, cara. João Pedro eu manteria no elenco. O Leandro, como ele já tá para não renovar, vou manter ele aqui que não renova. Eu acho que se o São Paulo quisesse já teria feito alguma coisa por ele. O outro aqui é o Luan, né? O Luan, para mim, eu tentaria fazer uma moeda de troca, sei lá, fazer algum tipo de negócio. Pode ser até enquadrado em fim de ciclo também, o Luan, na minha visão, pelo tempo, tá? Mas eu acho que de todos aqui, mano, eu acho que o Luan ainda consegue vender, eu acho que não. Acho que não vai aparecer time querendo comprá-lo, senão já teria aparecido. Acho que até a moeda de troca também fica difícil, né? Coloca uma saída e fim de ciclo, tá? O Luan, pra mim, é fim de ciclo. O Lucas, cara. Cara, o Lucas teve muitas lesões esse ano, praticamente não jogou. Ano passado perdeu pênalti importante da Libertadores. Nosso elenco não é um elenco assim de uma qualidade extrema, né? Os jogadores. Mas o Lucas eu ainda apostaria nele, porque não tem como enquadrar ele em venda, em moeda de troca. Vamos supor que o Lucas vá para um Flamengo e comece a comer a bola, a gente vai ficar puto vendo isso, né? Mas, cara, eu manteria o Lucas, sim. O Lucas eu manteria, né? Deixou a gente chateado ano passado, esse ano também, né? A gente sabe que as lesões também não tem culpa muito dos jogadores, tem problema grave lá no São Paulo, mas o Lucas eu manteria. O Luciano, pra mim, é fim de ciclo, sem muita ideia. Pra mim, até que às vezes sem gols, não interessa, irmão. Ciclos se encerram. O Gabigol lá no Flamengo fez diversos gols, tem diversos títulos e acabaram o vínculo com ele porque viu que já estava em fim de ciclo. O futebol, você não pode ter apego a jogador, não pode. Quando você entende que está no fim de ciclo, você tem que tentar se desfazer do atleta. Para mim, é fim de ciclo e saída do Luciano, na minha visão, tá? Então, tem muita enrolação. O Luiz Gustavo, mesma coisa, para mim, não renova. Final do ano, tchau, obrigado. Serviu aí até onde foi possível. Melhorou da questão pulmonar, graças a Deus, tudo certo. Que seja feliz aí na sua vida, o Luiz Gustavo. O Mike, com certeza, fica para 2026. O Marcos Antônio, com certeza, fica para 2026. Eu coloquei uma outra foto aqui, só para deixar a imagem melhor aqui, para vocês até perceberem aí também, tá, rapaziada? Aqui o Pablo Maia eu tentaria vender, tá? Pablo Maia para mim seria venda. Moeda de troca também até encaixaria, mas eu acho que o ideal seria tentar vender, porque tem mercado, né? Eu tentaria vender sim o Pablo Maia. O Patrick Lanza, irmão, para mim eu coloco aqui, sei lá, vende por algum milhão aí que seja, alguns reais, tenta vender, né? Eu acho que nem moeda de troca serve muito o Patrick Lanza, mas tenta vender para a Europa aí, para um outro clube que seja, de qualquer mercado mais barato. Tenta pegar pelo menos R$1 milhão no Patrick Lanza, que tá bem servido. O Rafael Tolói, puta cara, chegou esse ano, nem jogou direito, não tem como vender. Olha, São Paulo fez um contrato aí com ele. Nem sei até quando foi o contrato do Tolói. Deixa eu dar uma conferida aqui. Para confirmar, o contrato do Tolói vai até o ano que vem, final do ano que vem. Cara, eu acho que pelo tempo que ele chegou, né? Nem vou entrar em questão de salários, porque é caro. E não tem como São Paulo rescindir, diminuir o salário do cara. São Paulo assinou, o cara tem nem 6 meses, vai ter que assumir a responsa, né? Então, porque ainda não jogou, eu manteria, tá? Manteria aí, já tá no elenco, eu manteria. O Rafael, cara, a gente sempre fica um pouco chateado nas penalidades e tal, essas coisas todas. Mas ele vencendo nessa reta final da temporada, né? Sendo um dos destaques do São Paulo, né?
Talvez não de forma brilhante, mas é o que vem aparecendo mais, né? E, cara, depois do que passou de goleiro aqui, né? O São Paulo hoje não vai conseguir contratar um melhor, olhando a questão financeira. Rafael, para mim, ele fica, até seria um bom reserva também, caso o São Paulo pudesse contratar um outro goleiro. Mas olhando a nossa realidade, para mim o Rafael fica no São Paulo e depois o Rogério é que se deu melhor no São Paulo. O Rodriguinho, né? O Rodriguinho para mim já deu também, eu venderia, tá? Rodriguinho, mesma coisa do Patrick Lanza, irmão. Tentar achar alguma coisa aí do cara e vender, eu venderia, tá? Eu venderia sim o Rodriguinho. Já deu, já tentou bastante aí, não sei que acontece que não vai, é impressionante. Bom, o Rian Francisco eu tinha colocado aqui, né? E eu acho que duplicou aqui a imagem, eu acho que é o Rian Francisco ali, né, rapaziada? Eu vou manter aqui o Rian Francisco quem fica, tá? Eu acho que tinha duas imagens dele ali. Aqui é o Sabino, cara. Deixa eu confirmar aqui qual que é o tempo de contrato ainda do Sabino, pera aí. O Sabino tem mais um ano de São Paulo, tá? Vai ter até o 2026 aí o contrato do Sabino. Cara, é igual a gente fala, né? Ele pode ser moeda de troca? Eu acho que não, difícil aparecer algo melhor. Vende, difícil alguém querer. Fim de ciclo, ainda não se encaixa ainda nessa linha para mim o Sabino, tá? Mas olhando um pouco a nossa realidade atual, para ser um reserva, o Sabino, eu acho que tá de bom tamanho. O problema é que ele é titular, né? Isso eu não concordo. Mas o Sabino, cara, para ser reserva, tá, rapaziada? Para compor elenco, fica no São Paulo por mais um ano aí, até 2026 pelo menos. Por isso que eu falei, eu não tô sendo muito torcedor, tá? Porque se eu fosse torcedor, para mim não ficava Sabino, Tolói, esse cara não ficava no São Paulo. Cedric não ficava mais, até o Ferreirinha não ficava mais. Então eu tô tentando ser sensato, olhando um pouco a nossa realidade, tá? Então, só para vocês entenderem aí. O próximo é o Tapia, né? O Tapia, cara, o contrato dele vai até o final do ano? Empréstimo ou é meio do ano que vem? Deixa eu confirmar aqui. O contrato de empréstimo do Tapia vai até o final desse ano, tá, rapaziada? Cara, eu gosto da raça dele, a entrega. Eu tentaria negociar com o River, mano. Tentaria negociar de alguma forma para ele ficar, tá? Eu acho que o que ele mostrou até hoje aí, eu acho que se der mais um ano para ele, ele pode mostrar alguma coisa positiva. Eu pagaria para ver mais um ano dele, tá? O outro aqui é o Wendel, rapaziada. Muitas lesões, né? E ele não teve histórico de lesões na carreira, muito graves, muito tempo parado. Chega aqui no São Paulo tem. Mesmo caso do Marcos Antônio, o Lucas, o Oscar. Mas o Wendel, cara, é um jogador que tem qualidade, só que a gente fica pé da vida vendo algumas atuações. Às vezes o cara não mostra. Foi um ano, se a gente for olhar de todo o elenco do São Paulo, todo mundo foi, assim, muito abaixo, né? Muitas lesões. Eu acho que se tiver uma preparação decente, tanto pro Wendel, Marcos Antônio, Lucas, esses caras podem jogar, podem entregar um pouco mais pra gente, tá? Apesar de tudo, cara, e pelo tempo de contrato também, cara, eu manteria o Wendel sim, tá? Ele é um bom jogador, aqui não jogou nada, mano. De fato, não jogou nada esse ano no São Paulo, não deu certo. Vários jogadores vêm pra cá e não dá certo. Mas eu deixaria mais um aninho pra ver o que fazer com ele depois, tá? Deixaria ele. Aqui é o Yang, manteria. O goleiro, manteria. Fica o Yang. O Rigoni não renova, tchau, obrigado aí, nem era pra ter vindo. Burrice da diretoria de São Paulo. O próximo aqui é o Oscar, né? Teve o problema do coração aí do jogador. Sempre esse negócio de não joga. Ele é mais ou menos a linha do Wendel, né? Que quase não jogou e tal, muitos problemas de lesões. E agora teve essa gravidade da lesão aí do problema de coração do Oscar. Cara, vender não dá. Moeda de troca também não dá. É um caso separado de tudo aqui, tá, rapaziada? Eu colocaria na saída dele, por conta do problema que ele teve aí
no coração, tá? E é bem provável que ele não consiga jogar mais de forma profissional. Então vem enquadrar ele aqui no fim de ciclo ou sair, então fica a sair o Oscar. O Mailton chegou esse ano, acho que ele ainda pode entregar aí, pode mostrar alguma coisa pra gente, tá? Eu ainda boto uma fé no Mailton, eu acho que 2026 ele pode com uma pré-temporada jogar melhor e ajudar a gente. Outro aqui é o Negruti, eu colocaria ele para ficar também, tá? Teve poucas oportunidades, olhando nossa realidade, questão de elenco, né? Tipo, sai Luan, fica Negruti, tá legal, sacou? Retira o Luan, que tá tirando espaço de um outro moleque mais jovem, que ainda não mostrou nada, que não teve oportunidades no caso, né? E ganha chance ali. Então eu coloco o Negruti para ficar. Aqui é o Oscar, né? Essa outra foto aqui. Essa outra aqui, eu acho que é até do... Essa aqui eu acho que é do próprio Negruti também, né? Acho que é o Negruti. E essa outra aqui eu não consegui entender quem que é esse jogador, rapaziada. Mas eu vou dar uma conferida aqui se faltou alguém. Vamos lá. Eu acho que é esse aqui, rapaziada. Não consegui entender quem que é esse último aqui, mas deve ser algum repetido aqui das fotos que já colocamos, tá? E aí, você concorda comigo nessa tier list aqui que criamos? Deixa aqui embaixo seu comentário, a sua opinião, que é bastante importante. Fechou? Sobe o likezão e, se possível, também compartilhe esse vídeo. Um abração e até a próxima. Valeu!